Olá, gente, tudo bem? E aí, estão se cuidando bastante? Eu espero que sim, espero que estejam todos com saúde. E hoje a gente vai falar de compartilhar poesia. Mas antes de começar, de fato, eu queria saber se vocês sabem qual é a diferença de poema e poesia. E aí, sabe? Se não sabe, eu conto. E se sabe, vamos relembrar. Poema é o texto propriamente dito. Poesia é a arte. Como assim? Vamos pensar em culinária e lasanha. Culinária é uma arte de fazer comidas. E lasanha é o prato propriamente dito. Então, o poema é um produto da arte poesia. Quando eu falo assim, eu amo poesia, você está querendo dizer que você ama aquela arte. Quando você ama um texto específico, você ama o poema. Beleza? E aí vamos começar com uma indicação. Primeiro, eu quero saber se você quer brincar de poesia comigo. A indicação é fazer sussurros poéticos. Sussurro é falar baixinho no ouvido e poético vem de poesia. A ideia aqui é que a gente pense em algum poema e presenteie alguém com esse poema. Pode ser a mãe, o pai, o irmão, pode ser até o bichinho de estimação. O importante é que a gente pegue o poema, decore esse poema e depois presenteie alguém. Para você que deve estar falando assim, não, professor, mas isso é muito difícil, eu não tenho cabeça para ficar decorando coisas. Tem um poema que é um convite, e é de fato um convite. O autor é o José Paulo Paes. É um poema simples e que fala da importância da poesia, da importância das palavras. E a ideia aqui é mostrar que todo mundo pode. Todo mundo mesmo. E eu provo. Se você consegue cantar uma música, qualquer trechinho, nem que seja o parabéns para você, é porque você consegue memorizar, sim. Pois é, se a gente parar para pensar, o poema, a poesia como um todo, tem um quê de musicalidade. Isso significa que se a gente olhar com atenção e ler repetidas vezes, a gente vai acabar memorizando, como acontece com as músicas. Então, se você sabe cantar, você pode sim recitar. Vai por mim. E no final dessa aula eu vou dar algumas dicas para que você fique um especialista em memorização de poema. Beleza? Antes de chegar lá, a gente vai falar de podcast. Quem aí já ouviu um podcast? Podcast é um conteúdo em áudio, com um assunto bastante específico. E ele pode falar de vários assuntos. Cada podcast tem uma temática. Notícias, humor, literatura. Inclusive, eu tenho um podcast chamado Coisas do BC. Depois procura lá no Google, Coisas do BC Podcast, e você vai ouvir algumas coisas sobre literatura. Como eu disse, é específico. No meu caso, fala de poema, de poesia, da palavra como um todo. A ideia do podcast foi ficar popular porque dá para ser ouvido em vários lugares, principalmente nos aplicativos streaming, ou seja, aqueles aplicativos para ouvir música. Lá você consegue pesquisar qualquer podcast, dá para ouvir de forma gratuita na maioria das vezes, e aí você pode ficar inteirado, pode se divertir, dar risada, ouvir histórias, tem podcasts até de histórias. Vale a pena dar uma pesquisada. E aí, depois de pesquisar, obviamente, o podcast, eu quero que vocês pesquisem poemas. Ah, professor, mas por quê? Essa é uma dica preciosa. Se a gente pesquisa e lê bastante, o fato é que a gente vai conseguir memorizar mais, a gente vai conseguir ficar mais amigo daquela situação. Pois é isso que eu quero que vocês façam. Porque o poema não vai cair do céu na nossa cabeça e a gente vai sair recitando. Por isso é preciso de repertório. Ou seja, a gente vai precisar ler algumas coisas para ver aquilo que a gente gosta, aquilo que mexe com a gente, que a gente acha bonito, ou triste, ou faz lembrar de alguma coisa, e assim a gente vai desenvolver o nosso gosto. E desenvolvendo o nosso gosto, a gente vai conseguir, a partir daí, colocar em prática
essas dicas. Lembrando, são dicas. Não é nenhuma fórmula mágica, vou deixar bem claro. Mas eu acho que se você colocar em prática, pode dar certo. Primeira coisa, depois de pesquisar, é ler os poemas. Pois é, sem ler não tem como. Depois de ler uma vez, você vai ler novamente. Nessa segunda leitura, você precisa prestar bastante atenção na pontuação, nas vírgulas, nas exclamações, nas palavras em si. Depois, você vai tentar memorizar. Na segunda tentativa, você já vai ver que a leitura vai fluir mais fácil. Numa terceira, quarta, quinta vez que você estiver lendo aquele poema, então a leitura vai ficar assim, ó, na ponta da língua. Depois você vai treinar a entonação. O que é entonação? É o jeito de falar as palavras. Por exemplo, quando tem uma exclamação, você não pode ler um negócio meio borocochô. Você tem que ler com a exclamação, com intensidade. E depois de tudo isso, de ler algumas repetidas vezes, eu quero que você faça o favor de oferecer esse poema para alguém. Pois é, oferecer para alguém. Você pode pegar, mandar uma mensagem de áudio por um aplicativo, você pode inclusive falar no ouvido da sua mãe, do seu pai, de alguém que mora aí com você e entregar a poesia. Então, a aula de hoje, além de falar da poesia, do poema em si, a gente quer espalhar essa ideia. Então, espalhe poesia no mundo. E a aula de hoje é essa. Eu espero que vocês tenham gostado. Cuidem-se. Até a próxima.